Trabalho de Robótica 2, Cinemática Direta, Hernande Oliveira. Introdução. Então, para o seguinte trabalho foi solicitado a construção de um algoritmo para a simulação de um braço robótico antropomórfico. A construção se dará utilizando a biblioteca de Peter Cork, a Robotics Toolbox. Então, esse enunciado nos foi proposto no problema, né, no desafio, e ele mostra os seguintes parâmetros de Denavi-Hartenberg, tá? Então a gente tem o parâmetro θ, o parâmetro d, o a, o alfa, 4 parâmetros. Então a gente tem também os elos do robô, o elo 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente até o 6. O parâmetro θ ele representa a rotação em relação ao eixo z, o parâmetro d ele representa a translação em relação ao eixo z, o parâmetro a representa a translação em relação ao eixo x e o parâmetro alfa representa a rotação em relação ao eixo x. E o offset também ele representa a translação em relação ao eixo z, sendo que os parâmetros θz eles podem ser variáveis. Nesse caso aqui eles são zero, mas eles podem ser variáveis. O offset nada mais é que uma translação em relação ao eixo z, supondo que o θ possa variar também. E então ao lado tem essa representação ali. Parâmetros de Denavi-Hartenberg. Os parâmetros de Denavi-Hartenberg são usados para representar um manipulador com 6 juntas do robô antropomórfico. Para mim usar esses parâmetros de Denavi-Hartenberg, eu preciso seguir duas condições, tá? Eles têm 4 parâmetros, né, já mencionados, mas eu preciso seguir duas condições. Primeira condição, o eixo XY ele tem que ser perpendicular ao eixo ZI-1, ou seja, o eixo XY precisa estar a 90 graus do eixo Z do sistema anterior. E a segunda condição é que o eixo XY ele também tem que intersectar o eixo ZI-1. Em outras palavras, o eixo XY ele deve cruzar o eixo ZI-1. Então, para mim seguir esses parâmetros aí, para mim usar, né, os parâmetros de Denavi-Hartenberg, eu tenho que seguir essas duas condições aí. Não basta simplesmente eu ter aqueles 4 parâmetros estipulados ali. Então, outra coisa importante também estipular é que aqueles... lá no slide anterior, há 2 slides atrás, eu mostrei ali a tabela, né? Tinha os parâmetros ali Z de rotação, eles estavam em radianos, tá? Eles podem ser positivo e pode ser negativo. Então, a convenção do eixo Z ela é baseada na regra da mão direita para a rotação positiva. Então, se eu colocar o polegar no eixo Z ou no eixo X, tá? No sentido anti-horário vai ser o ângulo positivo em radianos, tá? Então, isso é uma coisa muito importante. Então, se ele tiver um ângulo negativo em radianos, significa que ele está no sentido anti-horário, foi rotacionado no sentido anti-horário, usando o polegar ali no eixo Z ou no eixo X. Tá? O mesmo serve para a lógica do eixo X, conforme eu mencionei. Algoritmo MATLAB. É importante citar que os parâmetros de Denavi-Hartenberg usa apenas as 4 variáveis, como eu já tinha falado, θ, d, a e alfa. Ou seja, tá, θ é a rotação em torno do eixo z, d é a translação em relação no eixo z, como eu já mencionei, né? A é a distância do eixo x, é a translação do eixo x, e alfa é a rotação em torno do eixo x. E essa figura aqui embaixo, né, mostra os elos, né, e mostra os parâmetros dados no próprio desafio. Algoritmo MATLAB. Então aqui está o algoritmo lá que eu coloquei no MATLAB, tá? A matriz definida no enunciado é usado para definir a configuração do robô, tá? Então aqui a gente tem ali nada mais é aquela matriz ali, aquela tabelinha, né, com os 4 parâmetros ali de Denavi-Hartenberg. Eu também aquelas variáveis de hora, minuto, idade, eu vou usar no desafio 3. Tá? Por isso que eu botei ele variáveis usados no desafio 13, e aí tem o offset, o alfa, os parâmetros que eu vou usar
para definir o robô antropomórfico. Então, o código a seguir calcula as transformações elementares através de um laço for. Então, eu coloquei um laço for aí, indo do 1 até o 6, tá? O que é o A, né? A nada mais é que a matriz de transformação homogênea, tá? Nós vamos ver ali, logo depois, que ela é resultado da multiplicação das matrizes dos 4 parâmetros ali propostos por Denavi e Hartenberg. Tá? Ou seja, por que eu botei um if ali, né? Um if eu coloquei ali porque quando acontece a matriz A3, tá? Ele vai acontecer aquele offset, né? Que nada mais é que uma rotação em relação ao eixo Z. Por isso que ele está ali somando π sobre 2 já no ângulo θ, por exemplo, variável de uma transformação qualquer que eu quisesse já. Por exemplo, no problema estipulado por nós, essa rotação em 0 a 0, mas podia não ser, então eu tenho que contabilizar isso. E se não for, no caso, se for diferente de 3, né, ele vai simplesmente entrar no else. Então ele vai aí armazenando, né, os valores ali na matriz homogênea, tá, de cada um. Então isso é um parâmetro importante. Tá, conforme eu mencionei, né, essa matriz homogênea, né, ela nada mais é que a multiplicação, o resultado, né, da multiplicação dos 4 parâmetros lá de Denavi e Hartenberg. O primeiro ali é devido à rotação em relação ao eixo Z. Essa segunda matriz aí nada mais é que a translação em relação ao eixo Z. A terceira matriz, ela é a translação em relação ao eixo X, e a última é a rotação em relação ao eixo X, né? Se eu multiplicar essas 4 matrizes, dá a matriz homogênea, tá? A 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, conforme está estipulado aí, que foi exatamente a que eu utilizei no programa, tá? No laço for. Por fim, temos que calcular apenas a matriz resultante para obtenção da posição do manipulador em relação à base. Então, o que eu quero de tudo, né, é calcular a matriz resultante. Então, aquele A1, A2, A3, A4, que são as matrizes homogêneas, nada mais elas são importantes para mim calcular o resultado, a matriz resultante dessa transformação, em relação a um sistema ou outro ali, em relação à base. Então, eu utilizei ali funções do MATLAB, cell to match. O que elas fazem? Elas servem para armazenar, né, os resultados lá do for dessas matrizes aí de transformação homogênea e depois multiplicar elas ali, dando o resultado ali da matriz resultante, que vai me dar ali o x, y, z, que é a posição em relação à base do manipulador. Desafio 2. Então, faça um vídeo curto explicando as sequências de transformações elementares que geram cada uma dos sistemas de coordenadas, a partir do sistema de coordenadas anterior. Tá? Então, essa matriz aí, né, ela já foi dito ali anteriormente, né, que é pelos parâmetros ali de Denavi-Hartenberg. A gente usa 4 variáveis em vez de 6 e ela descreve as coordenadas de um robô, né? Então, essa matriz de transformação homogênea, matriz de rotação em Z, todos aqueles parâmetros, 4 parâmetros ali, que é a multiplicação delas, dos 4 parâmetros ali, das 4 matrizes, dá a matriz de transformação homogênea, conforme eu já tinha mencionado. Então, essas matrizes descrevem as coordenadas de um sistema em relação ao seu anterior. Dessa forma, a matriz que representa a posição, por exemplo, do manipulador do robô em relação à base sistema 0 ou seja, se eu pegar lá na ponta, se eu quiser saber a ponta do manipulador lá em relação à base, eu quiser saber as coordenadas dela, eu tenho que pegar e multiplicar as 6 matrizes de transformação homogêneas.
Então A1 vezes A2 vezes A3 e assim sucessivamente. E esse foi o fim do desafio 2. Agora eu vou representar isso no MATLAB, no código que eu fiz. Tá, então esse é meu código do MATLAB a fim de validar tudo o que eu falei, né? Então, aí eu já tinha colocado nos slides anteriores, aí são os meus dados, né? Primeiro começa ali com os dados já colocados anteriormente no problema, né? No desafio, as 4 parâmetros, aquelas ali variáveis ali, hora, minuto, idade, a gente vai usar, eu vou usar no desafio 3, tá? E os tetas, eles foram, aqui na primeira estante, foram colocados tudo igual a zero, que nada mais é que é a rotação em relação ao eixo Z. Então, aquele fora ali eu já tinha explicado anteriormente, né? Que são as matrizes de transformação homogênea. E agora eu vou colocar o programa para rodar, tá? Para ver ele rodando. Por quê? Porque quando ele rodar, ele já vai me dar ali cada matriz de transformação homogênea e já vai me dar o resultado ali da ponta do manipulador em relação à base do mesmo, as coordenadas x, y e z, que era o que a gente queria, que nada mais é que a matriz resultante lá das multiplicações de todas as matrizes de transformação homogêneas. Então, colocando aí para rodar. Então, o que aconteceu? Ele já gerou aí todas as matrizes de transformação homogênea, conforme o que era esperado, e lá embaixo gerou a matriz resultante. O que acontece, né? Nesse lado aí mais direito, ele vai dar as posições, né, as coordenadas x, y e z, né, que tem que dar lá no resultado lá na figura, tá? Que nada mais é que o resultado, né, as coordenadas lá da ponta do manipulador em relação à base, ó. E conforme já esperado, deu direitinho o que era para dar. Então, isso aí é uma maneira, né, de validar tudo que foi informado nos slides. Uma coisa interessante também é que ele parou ali com todos os ângulos de rotação em relação ao eixo Z como zero, tá? Coisa que vai ser diferente, né, no desafio 3, que já foi proposto ângulos, né, diferente de zero, tá? Conforme será mencionado. Então, por enquanto é isso e agora o resto vai continuar no desafio 3.